bom que você chegou, nós tava esperando. Vem, entra. Quem que acha que o neném tá chorando? Olha, Deixa eu ver. Entra, pode sentar. Você aceita uma água? Peraí. Peraí, só um pouquinho que eu vou aqui ver o neném, tá? Pode ficar à vontade. seja bem-vindo. Eu tentava agora vai chegada. Vai sentar aqui, ó. Pode vir aqui comigo. Ele tava acordado até agora. Mas só foi você chegar, ele chorou um pouquinho e dormiu, olha só. Mas eu acho que ele já vai acordar, porque ele mamou faz pouco tempo. E agora, você quer pegar ele? Quer segurar um pouquinho? Ai, tá acordando. Ele é quietinho, ele não chora muito, ele só resmunga, igual o Peterson, quando o Peterson era pequenininho, ele só resmungava e já era pra mamar, mas também vive grudado no peito, só mamando o tempo todo. Mama muito ele. Da última vez que eu levei ele na consulta, disse que ele tava engordando até acima, né, do normal. Vou ver agora na próxima consulta. Ele dorme à noite, só acorda pra mamar. De vez em quando ele fica um pouquinho agitado, aí balança as mãozinhas, fica respirando bem rápido. Gosta de colo, bastante. Toda vez, pior que dá bem na hora do almoço, ele começa a ficar agitado, querendo colo, querendo mamar toda hora. Perto das refeições, eu tô achando que, como eu sempre almoçava, fazia as refeições na mesma hora, a impressão que dá é que ficou marcado, né, de repente, quando ele tava na barriga, né, recebia os alimentos naquele mesmo horário, os nutrientes, e dá a impressão que naquela hora ele sente a fome, ou não sei se o cheiro, porque a criança sente o olfato também dentro da barriga, né? Mas eu não sei se por isso toda vez perto das refeições começa. Aí é bem na hora que eu tenho que dar pro Peterson, eu tenho que parar e dar pra ele primeiro dar mamar e ficar ali com uma mão dando mamar e outra dando a refeição pra ele. E só por isso também que ele chora. Nem acho que por causa do cocô, do xixi, eu não consigo perceber ele chorando por causa disso. Eu percebo ele chorar mais por fome. Ele tá com 1 mês agora. Quando ele nasceu, ele teve icterícia, né, aquele amarelão. Aí fez um exame de sangue, nossa, muita dó. Fura aqui no bracinho do neném. Fura a veia que eles fazem a ordenha, não tira sangue mesmo que vem da gente, né? E fura assim, nossa, dá muita dó. Aí tira o sangue, fez isso umas 3 vezes lá na maternidade, depois também no posto teve que fazer pra saber que grau que tava o amarelão dele, se ele ia ficar na luz, quanto tempo ia ficar. Então foi um pouco assim ruim nessa parte, porque atrasou a nossa vinda, a nossa volta pra casa. Fiquei 1 dia a mais lá do que eu esperava, né? Eu esperava ficar só 2 dias, ou menos por causa do vírus. A gente estava até com uma previsão de que ia ficar menos tempo. E aí acabou ficando 3 dias, porque ele teve que ficar 1 dia no banho de luz. Dá muita dó da criança, apesar que ele não chorou muito, tem crianças que não ficam, né? Então, ele ficou no banho de luz por 1 dia, porque estava um pouco alto o grau dele. E como a gente tem compatibilidade sanguínea, então era um pouco mais grave, não é o amarelão comum. Então ele ficou 1 dia, depois eles fizeram exame de sangue de novo. O meu exame de sangue mostrou que estava um pouquinho melhor. Era pra gente esperar ainda mais 24 horas para poder ver se não ia dar o efeito rebote.
mas acabou que eles dispensaram por causa do vírus mesmo, para não ficar correndo um risco lá no hospital. Então eles dispensaram a gente veio embora, né, com um pouco menos de tempo. Achei que ia ficar ainda mais 24 horas lá esperando. Que também foi um pouco ruim, porque chegou em casa e a gente ficou sem saber se ele estava piorando ou não, porque se ele piorasse tinha que levar no pronto-socorro. Aí a gente olha pra criança, tem hora que ela tá vermelha, tem hora que ela tá normal, e não dá pra saber se tá piorando. Então, sorte que já tinha uma consulta na próxima semana, eles viram que tava melhorando e tal, e ficou só no banho de sol. E esse primeiro mês dele foi assim, os primeiros dias ele não chorava nada, no hospital também ele não chorava nada. Depois chegou aqui em casa, ele só mamava e dormia, o tempo todo eu ficava até preocupada. Nossa, dorme muito, não fica quase nada acordado, eu ficava assim, 15 minutinhos um pouquinho com o olho aberto e depois dormia de novo o dia inteiro. E depois do 10º dia mais ou menos, aí ele já começou a demonstrar um pouquinho mais, já chorava um pouquinho mais pra tomar banho na hora que ele sentia frio, quando ele tava com fome ele fazia um pouquinho mais de barulhinho. E foi assim aumentando. Depois do 10º dia aí ele já chora bem assim quando ele tá nervoso, com fome. Às vezes ele dorme bastante, e quando ele acorda com muita fome, ele já chora super alto. E quando ele vai tomar banho, se ele sentir frio também, aí ele chora. Mas se ele tiver normal, assim, ele não chora pra nada, muito bonzinho. Dá pra perceber assim, os horários que ele fica mais acordado. No começo ele só ficava um pouquinho acordado de manhã. E umas 9 horas da noite, mais ou menos, ele ficava assim, um pouquinho acordadinho. Agora eu percebi que ele tá com um mês, ele começou a seguir um padrão. De manhã ele fica muito assim acordado, muito tempo acordado, perto da hora do almoço também. Perto da hora do almoço ele fica muito assim acordado, mamando toda hora, sem parar. O que eu faço com ele é livre demanda. Eu faço com ele a livre demanda, então ele mama bastante, que é quando ele quer, né? Então não é toda hora. Porque pega depois o costume, aí tudo pra poder acalmar o bebê é mamando. Na hora do almoço fica muito assim mamando, aí de tarde, depois das 4, nossa, aí ele dorme até mais ou menos, dorme e acorda pra mamar e dorme de novo, até umas 7 horas, 8 horas e aí vai embora. Dorme bem nesse período da tarde, que é o horário que eu até prefiro que o Peterson dorme junto também, aí eu fico um pouquinho mais livre. E tá sendo assim, não tá sendo tão difícil quanto foi com o Peterson, porque eu já tenho a experiência, né, um pouco. Faz bastante xixi, bastante cocô, troca muita fralda, mas o que acontece durante o dia todo? É trocando fralda e dando mamar. É o que mais acontece. Deixa eu pôr ele aqui, no ninho dele. Ele tava com sono, né, deu uma choradinha. Pra ele dormir, ele dorme balançando ou mamando. Ele ainda não dorme sozinho. Você foi a primeira pessoa que veio visitar, né? Por causa dessa pandemia, a gente não recebeu nenhuma visita. Você já se inscreveu no nosso canal? Lá tem a rotina, aparece eu, o bebê, o Peterson, já mostrei lá a nossa rotina, como que tá sendo. Assiste os vídeos que a gente tem lá, dá um like nos vídeos. Se inscreve no canal também, ativa o sininho, tá bom? Obrigada pela visita. Obrigada, viu, por ter vindo. Fiquei muito feliz de você ter vindo ver o bebê. Saber como ele tá agora no mês. Tchau. Volte sempre, tá? Bye, bye.